Na semana passada, no meu artigo para a Folha, eu questionei um pouco a ideia de polarização no Brasil, sabe? Eu tentei mostrar que embora nas nossas redes sociais, no mundo em que muitos de nós que discutem política, que se interessam por isso, nesse mundo que a gente vive, realmente parece que o Brasil está muito polarizado. Mas no fundo não, no fundo a sociedade brasileira não é tão polarizada assim. E eis que veio o Rodrigo Constantino, notório autor liberal, inclusive conheço ele pessoalmente, a gente se dá bem, notório autor liberal, conservador aí, que é em grande parte um dos que mais se beneficia, o que mais ajuda a causar essa polarização que a gente vive, porque o público dele é justamente isso, é o público que incentiva e quer cada vez mais uma direita separada da esquerda. O Rodrigo Constantino veio me criticar, dizendo, pô, Joel, você critica a polarização, tudo bem, quer se vender como uma coisa fora dos rótulos, mas no fundo, você é só um liberal mesmo. Então você está de um dos lados, você está na direita. Você não é que você rejeita ambos os lados para uma coisa do meio termo, uma coisa que transcende os dois. Você é de um dos lados, você só não está dizendo isso abertamente. Se late como um cachorro e abana rabo que nem um cachorro, é um cachorro. Você não precisa chamar ele disso, mas vai ser de qualquer jeito, vai ser um cachorro mesmo. Esse foi o ponto básico dele. Uh, eu acho que ele porque ele até diz que isso pode ser uma boa estratégia política, digamos, se eu fosse um liberal fazendo isso como estratégia política, seria uma boa estratégia política às vezes, mas se ele realmente acredita nisso, se ele é um liberal, então ele não deveria estar questionando isso publicamente, mas isso é outra questão, porque na verdade eu discordo dele. As coisas que eu levanto ali, eu acho que existe uma pauta, uma agenda em comum para o Brasil que vai além do discurso básico, do discurso padrão dos dois lados, tá? A gente vive, de fato, nas redes, uma grande polarização. A gente vive cada vez mais uma briga entre esquerda e direita, que às vezes se resume numa briga partidária, que é pró-PT, ou o pessoal que diz que não gosta do PT, que adoraria votar no PSOL, ou em outro candidato mais fora da caixa ou fora do eixo, mas na prática vai votar no PT quando a hora chegar, um lado, e outro lado, o lado anti-PT, que gostaria de ver mais ética na política, que gostaria de varrer o petismo do mapa, que é contra os vermelhos, a favor do verde e amarelo, que é um povo da direita e que tem menos amor por um partido ou uma pessoa específica e mais uma rejeição muito forte ao projeto do PT e ao que o PT representou aí no governo. Isso é um lado da briga. O outro é o lado mais ideológico. É o lado da briga entre, de um lado, o socialismo ou propostas políticas que se voltam para a ideia da igualdade, que querem distribuir renda pesadamente no Brasil, tendo isso como o principal motor do nosso desenvolvimento, essa ideia de que a distribuição de renda é o principal, e do outro lado, pessoas mais liberais, vamos chamar assim, que vem num livre mercado, na concorrência, ou na meritocracia, o caminho para um Brasil mais rico. Tá? E o que eu argumento é que, no fundo, essa polarização existe em certas camadas da população, numa classe média intelectualizada, que discute esses temas e que se interessa por isso, mas que para o grosso da população, tanto para quem não é classe média, para quem é das classes mais baixas, mas também para todo mundo que é de classe média ou mais, mas que não é muito intelectualizado e que não se interessa muito por isso, essa polarização não faz muito sentido. Sabe? As pessoas no Brasil, e são os nossos grandes méritos, não morrem de amores por político e nem por partido. Né? Pô, e o Lula, claro, tem muita gente que gosta do Lula e que votaria no Lula de novo, mas os que são realmente seguidores religiosos do PT ou do Lula é uma minoria. O grosso vota porque os anos Lula foram inegavelmente anos em que teve crescimento econômico, as pessoas melhoraram de vida, aumentou a renda. Se foi ou não mérito dele é outra discussão. E o que eu argumento é que grande parte não foi mérito dele, embora tenha tido em parte um mérito dele sim, especialmente no começo do primeiro mandato. Isso é uma discussão mais longa. O fato é que as pessoas votam nos seus candidatos, ou votam contra o PT também, ou a favor do PT, ou quem quer que seja, não por uma adesão quase religiosa, como a gente vê, por exemplo, na América Hispânica, muito mais. O tipo de amor, ou de fanatismo que o Chaves gerou na Venezuela, que os Kirchner geraram na Argentina. E isso para não voltar mais no passado, com os ditadores do passado, isso no Brasil é muito mais difícil. Né? É um dado positivo nosso. E o brasileiro também não é muito ideológico, tá? Nem para o lado do socialismo, nem para o lado do liberalismo, nem de qualquer outro grupo. No fundo, o que eu argumento é que o brasileiro é muito mais pragmático. Ele quer, no fundo, um Brasil que funcione. Né? Um Brasil no qual a pessoa que quer trabalhar e quer gerar valor consiga trabalhar e gerar valor sem ser espoliada, sem ter obstáculos a todo momento para isso. E também no qual o Estado que queira prover serviços, de fato, forneça os serviços com qualidade,
e fazendo jus a tudo que ele cobra da gente. Tá? Lembrando que a gente paga o quê? 35% de carga tributária, mais o Estado se endividando aí mais uns tantos, mais de 40% da renda nacional passa pelo Estado brasileiro. E o que ele entrega para a gente em serviço? Um negócio pífio, muito ruim, em parte pela corrupção, mas em parte ainda maior pela pura incompetência e ineficiência da nossa gestão pública. Tá? Será que as pessoas querem menos Estado, querem um Estado mínimo? Eu sou um defensor de redução do Estado em diversas esferas, não todas, mas em diversas. Mas será que o brasileiro médio quer o Estado mínimo, que ele é um liberal de carteirinha? Não necessariamente. Talvez se eles continuarem pagando o que eles pagam hoje em dia, o que a gente paga hoje em dia, mas com um Estado muito melhor, e dá para ter um Estado melhor que o nosso, em prover o serviço, talvez valha a pena também. O que está todo mundo de acordo é que tem que melhorar e que tem algumas coisas inexplicavelmente ruins e ineficientes nessa história toda. Vamos começar pelos impostos, por exemplo. Vamos deixar a discussão da carga tributária para depois. Isso o Constantino não aceitou no meu artigo. Ele achou que eu realmente aí eu cedi num ponto crucial. Eu acho a questão da redução da carga tributária muito importante. Mas veja, tem discussões a serem feitas antes até mesmo da redução da carga, que é a seguinte: a carga tributária brasileira é disparado a mais complexa do mundo. É a carga tributária a qual as empresas mais demoram para calcular e conseguir pagar com sucesso seus impostos. Isso em si mesmo é um crime. É um crime contra o Brasil, é um crime contra o desenvolvimento, contra o crescimento da sociedade brasileira. Tá? É claro que quem é punido mais aí é justamente o pequeno empresário, que não tem exércitos de advogados e contadores para calcular os impostos deles, para recorrer na justiça se a Receita inventar que não, devia mais do que pagou e tudo mais. Tá? Então, realmente, o pequeno empreendedor sai muito mais lesado disso. Segundo ponto dos nossos impostos. No Brasil, as pessoas muito ricas pagam uma parcela menor da sua renda em impostos do que as pessoas pobres. E isso é claramente injusto também. Em geral, não é a direita, não é os liberais que batem mais nisso. Em geral, às vezes são pessoas da esquerda, mas é claro, é uma pauta que pode fazer total sentido para ambas. Tá? Assim como a simplificação tributária, você vê mais o pessoal liberal do que o da esquerda, mas que no fundo pode fazer sentido para ambas. Veja, é uma discussão que eu considero muito relevante de se o imposto deve ser progressivo ou não. Eu, no fundo, defendo que basicamente não. Eu não acho que a pessoa, por ganhar mais, deve perder uma parcela maior da sua renda por isso. Eu gostaria de ver um imposto neutro com relação à renda das pessoas. Mas eu acho que está todo mundo de acordo que os impostos não deveriam ser regressivos. Tá? Isso eu acho uma bandeira que todo mundo pode concordar. E no Brasil isso se quebra. Nas camadas mais altas da renda, ele se torna regressivo, as pessoas pagam menos imposto. Então, realmente, isso é injustificável. Você poderia manter a arrecadação brasileira simplificando e redistribuindo os impostos do Brasil. E você teria ganhos enormes aí. E daí a gente estaria pronto para discutir o nível da carga tributária também, mas com uma estrutura tributária já que faz muito mais sentido, que seja mais eficiente e mais justa. Tá? Esse é só um ponto. Há muitos outros. O Brasil é um dos países menos competitivos do mundo, como saiu uma pesquisa econômica nos últimos dias aí, para a Mongólia, para a Venezuela, um negócio assim, de chorar, de chorar. E você não precisa ser um liberal de carteirinha para ver a importância disso. Muitas pessoas da esquerda, e que aí é uma esquerda que pensa, que não é uma esquerda mais que está sonhando com o socialismo, com os meios de produção nas mãos do Estado, que já abandonou essas quimeras que realmente não funcionam, já deixou isso para trás, são sensíveis também a essas pautas. Então, quer dizer, é algo que vai muito além da briga partidária, da briga ideológica de qualquer um dos lados, e que está além daí dos dois campos, dos dois polos. Faz sentido rotular isso com um nome específico? Eu diria que não, porque se você se aferra mais ao seu rótulo do que à realidade das propostas, você antagoniza um outro lado quando você poderia estar discutindo e concordando em muitas coisas. Você tem pessoas bem intencionadas dos dois lados. E perder isso numa briga de rótulo seria uma grande perda de potencial. E acho que é isso que o Constantino e outros acabam não vendo. E numa briga que até é importante, às vezes também, porque a briga dos dois lados existe, mas acabam deixando de lado, perdendo de vista o mais importante, que é o bem do Brasil, e que você tem pessoas de ambos os lados que gostariam e que estão dispostas a se dedicar a uma causa como um Brasil que funcione. Tá? E essa é uma causa que não tem lado e que o grosso da população, que não é ideológico e que não morre de amores por partido, também gostaria de ver. E é uma causa que vale a pena a gente levar a sério e encampar.